Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do formidável Goodbye Lenin, Adeus Lenin, filme de 2003, dirigido pelo alemão Wolfgang Becker. Eu já vou começar a falar com vocês sobre a trajetória cindida, a trajetória dividida pelo Muro de Berlim, da família da Christiane, do Alex, da Ariane, uma família ali cindida entre a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista em meados do século XX, e esse conflito se arrasta ali até o fim da década de 80, quando cai o Muro de Berlim. Já eu começo a falar com você sobre Goodbye Lenin, mas antes eu quero conversar com você que está assistindo a essa resenha. Se é a primeira vez que você chega ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, e deixe também aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o filme Goodbye Lenin, Adeus Lenin. Filme formidável de 2003 que contou com a direção do alemão Wolfgang Becker. Bom, de que trata Goodbye Lenin? Nós temos aí, gente, temos que fazer rapidamente uma contextualização histórica para a gente chegar ao coração da trama narrativa de Adeus Lenin. Como resultado da Segunda Guerra Mundial, as potências vitoriosas, nomeadamente União Soviética a leste e Estados Unidos a oeste, partiram a Alemanha derrotada entre si. Havia também o enclave inglês, o enclave francês, mas na verdade o que vai prevalecer é a força das grandes das superpotências nucleares do século XX. União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. E aí a gente tem a formação da Deutsche Demokratische Republik, a República Democrática Alemã, que de democrática tinha absolutamente nada. Quero dizer a vocês que a Alemanha Oriental, a Alemanha Socialista, na história da humanidade, foi o país que congregou e concentrou o maior número, a maior proporção de agentes secretos da Stasi, a polícia política da Alemanha Oriental, em relação à sua população. Aliás, se você quiser assistir a um filme sobre esses aspectos, você pode ver o filme A Vida dos Outros, que logo será resenhado aqui nesse canal. Eu vou deixar a indicação desse filme aqui logo abaixo. Vocês sabem que eu roteirizo todos os vídeos que eu faço. Eu vou deixar o link para o DVD desse filme A Vida dos Outros aqui embaixo desse vídeo para você poder adquirir e você poder assistir. Tudo bem? E aí nós temos que houve um grande êxodo de população da Alemanha Oriental em direção à Alemanha Ocidental, e nomeadamente de Berlim a Oriental para Berlim Ocidental, antes da construção justamente desse famigerado, desse lamentável Muro de Berlim. Já sob a batuta do sucessor de Joseph Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista Nikita Khrushchev, em diálogo com Erich Honecker, o premier ali, o secretário-geral do Partido Comunista da Alemanha Oriental, foi construído em 1961 esse famigerado Muro de Berlim, que tantas famílias cindiu, que tantas trajetórias obliterou, bloqueou. E a trama do Goodbye Lenin se passa justamente 40 anos após a formação da República Democrática Alemã. Vejam vocês, o Alex, esse jovem,
Um jovem ali, um bom filho, um jovem que foi formado na tradição de valorização do socialismo na República Democrática Alemã, que tinha como sonho ser um cosmonauta, que queria ali atingir as estrelas. Vale frisar, gente, que a União Soviética foi pioneira, né, em mandar o primeiro homem para o espaço. No início da década de 60, mandou o cosmonauta Yuri Gagarin, e a República Democrática Alemã também apresentava um avanço tecnológico formidável no desenvolvimento aeroespacial e também militar. E nesse sentido era vanguarda. Por isso essa marca do prestígio dos cosmonautas e do prestígio ali do sistema. Mas é importante dizer que aquele sonho de infância que é mostrado no início do filme traz uma tensão. Logo no começo do filme a gente percebe que os oficiais da Stasi, justamente essa polícia política, vão até o apartamento da família da Christiane, da Ariane e do Alex e interpelam a Christiane, a mãe do Alex e da Ariane, sobre o porquê de o marido dela, um médico, ter se dirigido 3 vezes já para a Alemanha Ocidental, ou para o Oeste, como eles falavam, para a Alemanha capitalista. E isso era motivo de tensão, isso era motivo de questionamento. Pouquíssimas pessoas conseguiam autorização para sair da República Democrática Alemã e ir até o Ocidente, até o Oeste. E aí a Christiane é interpelada. E o que acontece? Acontece uma cisão. Nós ficamos sabendo, achamos no começo do filme, que o pai do Alex, o marido da Christiane e pai da Ariane, simplesmente os abandonou. Que ele teria abandonado a sua família em prol da vida no capitalismo. E aí a Christiane fica muda, entra em colapso, passa um tempo ali internada no hospital. O Alex, como a gente vê, já desde o início é mostrado, ele é um ótimo filho, ele tem muito amor pela mãe dele e ele fica muito preocupado com tudo isso. Quando a Christiane volta para casa, olha que coisa interessante e que viés psicológico interessante para a gente interpretar esse filme. Sendo supostamente, vocês vão ver porque eu estou usando esse advérbio, supostamente abandonada, vocês vão ver ao fim dessa resenha porque, tendo sido supostamente abandonada pelo marido, a Christiane se casa justamente com a pátria que havia feito com que o marido entrasse em defecção, saísse do próprio lugar. Tendo sido abandonada pelo marido, ela se casa com a pátria. E ela vira uma adepta fervorosa do socialismo na República Democrática Alemã. Ela vira aquela pessoa, aquela boa professora, aquela pessoa que se preocupa em mandar para as fábricas, para os comitês de direção, as reclamações das mulheres que tinham vestidos mais curtos, mais largos, os sutiãs, ou os ferros de passar, eletrodomésticos. Ela se transforma, digamos, em algo que um código de defesa do consumidor socialista, uma representante de uma tendência ali de transformação e benevolência. Bom, esse é o início do Goodbye Lenin. O que acontece é que a trama vai, digamos, de meados da década de 60, já com o Muro de Berlim erigido, para 1989. Ano emblemático para a República Democrática Alemã, para a República Federativa Alemã, a Alemanha Ocidental e também para a União Soviética. Por quê? Porque 40 anos depois da formação da República Democrática Alemã, o Muro de Berlim vai cair e o país vai colapsar. Vocês vão se lembrar de que 2 anos depois, a União Soviética, capitaneada pelo secretário-geral do Partido Comunista Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que a União Soviética ruiu em dezembro de 1991. E é nesse sentido que a trama se passa. Por quê? Porque a Christiane é uma adepta do socialismo, mas o Alex, já jovem, com o meado ali dos seus 20 anos, digamos que um opositor resignado. Ele percebe ali a gerontocracia dos manda-chuvas, aqueles membros do partido que excluíam a população. Ele percebe uma vida estagnada e ele adere em determinado momento a uma manifestação por liberdade de imprensa, por liberdade de expressão, pela liberdade política, pela possibilidade de queda do Muro de Berlim e assim por diante. A Christiane tomou um táxi
Em um determinado momento, o táxi dela, numa manifestação noturna, é parado justamente pelo bloqueio da polícia. E o que acontece? Quando ela sai do táxi e vê a polícia reprimindo fortemente os manifestantes, ela depara com seu filho Alex no meio dos manifestantes. Quando ele toma a burdoada da polícia, a Christiane entra em colapso, ela tem um infarto e ela desmaia na rua. É aí que a trama de Goodbye Lenin fica sumamente pitoresca e peculiar. Por quê? Porque o Alex depois é liberado, até porque a Christiane tem boas insígnias com o partido, com o socialismo, mas ele vai então lidar com a sua querida mãe, com a sua amada mãe, em coma no hospital. Ele não conta, ele e a Ariane não contam que a Christiane pode despertar. Mas nesses 8 meses, desde que a Christiane teve um infarto e entrou em coma, até que ela voltasse à vida, saísse da vegetação do infarto, do estado vegetativo do infarto, e voltasse à vida, o Muro de Berlim caiu, o capitalismo foi sendo estabelecido na Alemanha Oriental, a Ariane deixou a faculdade dos seus estudos de economia marxista e foi trabalhar como atendente de um fast food americano, estadunidense, do inimigo capitalista, e o Alex passou a ser ali tinha perdido o seu emprego e passou a trabalhar como funcionário de uma empresa de antenas parabólicas. Toda a situação tétrica acontece historicamente e a Christiane não pode assistir a nada. Pois, quando ela desperta do coma, o Alex, sabendo que ela não pode ter choques, que ela não pode ali sofrer fortes emoções e abalos, e já o Alex entrevendo que se ela soubesse que a Alemanha socialista tinha colapsado, ela teria um infarto, ela viria a falecer, o Alex vai criar uma história dentro da história. Vocês estão vendo aqui, ó, em cima do meu ombro esquerdo, as matriúshkas russas, essas matriúshkas que eu adquiri na Praça Vermelha, no coração de Moscou. Então o que acontece em Goodbye Lenin, em Adeus Lenin, é que, como acontece na matriúshka, que uma matriúshka menor fica dentro da matriúshka maior e assim por diante, da maior até a menor, como vocês estão vendo sobre o meu ombro esquerdo, o que vai acontecer é que o Alex vai criar uma ficção. Ele vai mentir no melhor dos sentidos. E aí eu quero dizer, vai mentir para a mãe, no melhor dos sentidos. E aí eu quero dizer para vocês, me lembrando aqui de um aforismo do nosso querido Karl Kraus, esse judeu vienense ali, das primeiras décadas do século XX. O aforismo, ou é uma meia-verdade, ou é uma verdade e meia. E o que o Alex faz, mentindo para sua mãe, tentando manter ali a estrutura do socialismo, é não uma mentira e não uma meia-verdade, é uma verdade meia. Porque tudo que é feito por amor, diria Friedrich Nietzsche, está para além do bem e do mal. E o amor filial do Alex por sua mãe é uma coisa muito terna e bonita. E eu quero dizer a vocês que a própria enfermeira da Christiane, que o Alex conhecera coincidentemente durante a manifestação, que depois ele reencontrara e se tornaria a sua namorada, tem uma comiseração e uma admiração pelo amor que o Alex sente pela mãe. E aí, a trama fica sumamente interessante, porque o Alex vai tirar a mãe do hospital, quer levá-la para casa, dar um ambiente de aconchego e ele vai reconstruir o apartamento. Ele vai reconstruir os móveis, ele vai colocar cortina, ele vai pedir para a Ariane usar as roupas da época da Alemanha Oriental, ele próprio vai usar as roupas da época da Alemanha Oriental, ele vai chamar os amigos de trabalho da Christiane na escola, ele vai pedir para que os ex-alunos e alunas da Christiane venham cantar com a roupa dos pioneiros ali, Sigda Gatov, sempre apostos, os pioneiros socialistas, como que se fossem os escoteiros da época do socialismo, para que eles estivessem apostos e cantassem as canções do socialismo. Tudo isso encalacrada do seu quarto, uma vez que ela não podia sair por recomendação médica. Aliás, os médicos haviam dito que a atitude do Alex era sumamente temerária, de que ele não deveria ali tirar a mãe do hospital. Mas ainda assim ele o fez. E numa estratégia ali sumamente lírica e lúdica, como se não bastasse essa recriação do mundo, mantendo as memórias do socialismo para salvar a mãe do colapso, o Alex vai pedir para o seu amigo de trabalho nas antenas parabólicas ali, para que ele crie
o vídeo, ele que queria ser um segundo Stanley Kubrick, ele que fazia vídeos de batismo, de casamentos, visava uma carreira cinematográfica, vai recriar a realidade, trazendo antigos símbolos da Alemanha Oriental, fazendo noticiário, falando das notícias, mentindo, mas ficcionalizando pelo amor da mãe, pelo amor do Alex à mãe, contribuindo para que a mãe não soubesse a respeito do colapso do socialismo. E sabe o que é mais triste? O primeiro cosmonauta da República Democrática Alemã, depois reduzido, com todo respeito aos motoristas de táxi, mas um cosmonauta convertido em motorista de táxi tem uma reversão muito grande da sua carreira, ele ali que perder o emprego, ele que perder a dimensão, vai ser convidado pelo Alex para participar dessa pantomima, dessa farsa, desse elemento farsesco de manutenção do socialismo. A gente fica pensando sobre tudo isso, e o que o Adeus Lenin tem é um aspecto lúdico. Se você está acostumado a assistir, e muito provavelmente você está acostumado e acostumada a assistir aos filmes de Hollywood, quando Hollywood, na sua mediocridade, retrata a cortina de ferro e os países do socialismo, eu não quero aqui fazer ode a esses países, os regimes eram realmente brutais, muito pouco democráticos e bastante escassez. Mas eu quero dizer que, invariavelmente, os países ali do socialismo real eram retratados como países, regiões cinzentas, lúgubres, desprovidas de criatividade, de solidariedade, repletas de alienação, como se o capitalismo americano e o bloco capitalista fosse um mundo de fantasia e um paraíso, né? Na verdade, nenhum nem outro, né? Essa seria a dimensão. Mas é importante dizer que Adeus Lenin, tendo ali uma dor da perda da promessa do socialismo, traz também a dimensão de pessoas que acreditaram. Mesmo que a Christiane tenha tido sua vida cindida pelo Muro de Berlim, isso obviamente é lamentável, trágico e radicalmente autoritário, ela de fato acreditou numa sociedade melhor até para compensar a perda do marido, como vocês vão ver, e eu vou desvelar agora por que ele se foi e como ele se foi. E é importante dizer que o Alex tinha as memórias e acreditou que o socialismo poderia encampar o espaço. Então, o elemento lúdico para mostrar o socialismo, não fazendo uma ode, mas mostrar aspectos do cotidiano, de como as pessoas viviam, também é muito importante nesse filme. Acontece que o Alex, filho muito amado e de muito amor em relação à mãe, vai descobrir, na verdade, que o pai do Alex não simplesmente abandonou a família. Ele queria que a Christiane e os filhos o seguissem até a Alemanha Ocidental. Isso não foi possível e a Stasi estava no pé da Christiane, e ela escondeu do filho e da filha que o pai não os havia abandonado. E escondeu, inclusive, as centenas de cartas que ele mandou ao longo de todos os anos. Imaginem vocês, o Alex fazendo tudo pela mãe, a Ariane consentindo em fazer tudo pela mãe, segundo ali as determinações amorosas do Alex, e ele sabendo que a mãe não foi culpa só dela, não é culpa subjetiva, pura e simplesmente dela, mas que a mãe encobriu o pai. O Alex vai em determinado momento para a Alemanha Ocidental e encontra o seu pai. Claro que depois de mais de 20 anos, o que ele poderia cobrar do pai? E quando ele descobre que o pai não era culpado, que a culpa era da cisão ali em dois regimes, em dois sistemas, em dois países, um país cindido em dois, um país dividido por um muro de arame farpado e de alta vigilância, quando o Alex se dá conta disso, depois da queda do Muro de Berlim, já não há o que fazer. E o que ele pede é que o pai venha visitar a Christiane no hospital, porque ela acaba sofrendo um outro infarto. E lhe contam, e a própria filha lhe conta, e na verdade a namorada do Alex, a enfermeira ali, russa, de origem soviética, lhe conta que o socialismo havia acabado. Pouco depois de a Christiane receber a visita do ex-marido, cindido pela história e pela política, ela vem a falecer. E numa cena muito lúdica, eu fico até emocionado em falar dessa cena para vocês, eu fico tocado por esse filme. Numa cena muito lúdica, o Alex vai pegar as cinzas da Christiane e ele vai fazer aquilo que ele fazia na escola. Ele enchia foguetes de miniatura e os mandava para o céu na esperança de que fosse possível, desculpem aqui a emoção,
porque eu fico emocionado de ver o carinho do filho pela mãe, ele enchia o foguete e mandava cinzas para o céu na esperança de que fosse possível construir, fazer com que a humanidade se reconciliasse e construir um mundo diferente, uma cartografia da humanidade diferente para além dessa sociedade de opressão, de desigualdade, de pobreza, de mediocridade, de alienação e consumo. Infelizmente, o socialismo não conseguiu fazer isso, apesar de a ideia de emancipação permanecer. E é muito tocante que o Alex pegue as cinzas da sua mãe, que foi cremada, e envie ao céu. Envia aos céus com seu foguete cosmonauta, como se ele ainda fosse um jovem na República Democrática Alemã. Então o adeus Lenin não é o adeus só a um sistema que frustrou a capacidade de emancipação, que trouxe ali uma ditadura encarniçada, que trouxe muita espionagem em relação à sua população, que fazia com que as pessoas tivessem que viver uma vida dupla, uma vida oficial, de fachada, e uma vida interna, um exílio interior. Quem quiser ver mais sobre as características do regime da Alemanha Oriental, pode ler o livro Stasilândia, da jornalista australiana Anna Fanders. Vou deixar o link aqui para vocês procurarem o livro. Adeus Lenin, esse filme de 2003 do diretor alemão Wolfgang Becker, é um adeus ao socialismo, é um adeus ao regime, à tentativa de emancipação e transformação da humanidade para superar as contradições do capitalismo, mas também é um adeus a uma época de memória, é um adeus à mãe do Alex, é um adeus a uma tentativa lúdica e lírica de trazer solidariedade para as pessoas. Infelizmente fadada ali ao fracasso, fadada à obsolescência, à destruição, à arbitrariedade, mas que é retratada com ambiguidade suficiente para mostrar que houve esperanças para além ali da arbitrariedade pelo diretor alemão Wolfgang Becker em Adeus Lenin. Essa foi então, pessoal, mais uma resenha de filme que me deixou emocionado aqui do meu canal do YouTube. Se você gostou da discussão que eu fiz sobre Adeus Lenin, eu peço que você dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo para que eu possa conversar com você. E digo ainda mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla de nome Seja Membro. Se você gosta do meu canal, se você gosta das aulas ao vivo, das resenhas de filmes, das resenhas de livro, considere a possibilidade de se tornar um membro, uma membro humanista do canal e apoiar financeiramente esse canal para que eu possa continuar construindo a universidade aberta. Tudo bem, gente? Então eu deixo o convite para que vocês continuem acompanhando as resenhas de filmes aqui do canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau!